Graça e paz a todos que estão nos assistindo nesta tarde. Gostaria de estar lendo aqui em Números, capítulo 23, versículo 19, que nos fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Nessa tarde, ou pela manhã, ou pela noite, não sei qual o horário que você está nos assistindo, mas eu gostaria de estar falando algo, que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito da minha vida, a respeito das coisas que Deus já fez, já realizou na minha vida, Me converti com 12 anos de idade e hoje estou com 42 anos. Muitas foram as dificuldades, muitos foram os tropeços, mas também em meio a tudo isso o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos guardou, nos ergueu, me fortaleceu. Várias vezes o Senhor me tomou pela mão e me ergueu. Não porque eu mereça, mas pela misericórdia, pela bondade do Senhor. E nessa tarde eu gostaria de contar algo a respeito da minha vida, que eu trago esse texto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Aqui eu posso ver, Balaão, ele foi para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele chega lá, ele vê que ele não poderia fazer isso. Porque o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele já havia abençoado aquele povo. Ele já havia abençoado. E não tinha como Balaão chegar e amaldiçoar. Não tinha como. Porque o que Deus faz, o que Deus promete, ele cumpre. E ele faz e ele garante. Então eu quero contar algo assim a respeito da minha vida. Quando eu estava com 17 anos de idade, eu estava num culto, um culto abençoado, fervoroso. E durante aquele culto veio uma profeta do Senhor, colocou a mão sobre o meu ventre e disse que eu seria a mãe e que Deus ia abençoar a minha descendência. E que eu seria mãe de um varão, que ele já estava no meu ventre. E eu não sabia. Mas passou algum tempo, comecei a precisar ir ao médico e consultar e vi que realmente, eu estava grávida. E quando fui ver o sexo do menino, o gênero, era um menino. Para a glória de Deus, o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Mas quando eu estou fazendo exames ali, fazendo aqueles exames de rotina que gestante precisa fazer, a médica constata que eu não conseguiria chegar até o final da minha gestação. A médica veio e me falou que o meu útero ele era fraco e ele não seguraria o bebê até o final da gestação. E foi o que ela me disse. Quando eu estava com 4 meses de gestação, ela disse para mim: Janaína, tu não vai conseguir chegar até o final da tua gestação. E eu saí daquele consultório médico muito triste, mas Deus fez eu lembrar da promessa que Ele havia me prometido, que eu seria mãe e que o Senhor me daria filhos. E eu saí dali falando com Deus e eu disse assim: Senhor, o Senhor me prometeu. Quando eu saí dali, eu disse assim: eu preciso confiar no Senhor, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar nas promessas do Senhor. Mas naquele período eu era muito imatura ainda na fé, ainda não conhecia, não tinha tido tantas experiências com Deus. Mas aquela promessa ficou no meu coração. Eu saí dali, ela me deu várias medicação e disse para mim que eu não me frustrasse, que talvez no quinto mês, talvez eu perderia o bebê. Eu cientificamente não sei explicar, mas o meu útero não segurava filhos. E eu fui para casa
Quando eu cheguei em casa, deitei na cama, né? Precisava fazer o repouso. E quando eu cheguei em casa, o meu sogro veio no quarto, eu chorei, e ele veio, meu sogro, um presbítero da casa do Senhor, um homem de Deus, e orou por mim. E ele disse: o que Deus promete, o Senhor cumpre. E acalma teu coração, obedece o que o médico te falou, mas confia primeiro em Deus. E foi o que eu fiz. Eu descansei meu coração, eu comecei a confiar no Senhor. No 6º mês, eu precisava ir consultar novamente ao médico para fazer os exames de rotina, mas não fui. Fiquei deitada na minha cama, a minha sogra cuidava de mim. E ali Deus proveu que eu tivesse meu filho. Com 8 meses, eu consegui segurar ele até o 8º mês de gestação. Ele veio, né, e nasceu. Nasceu com 2,9 kg. E quando ele nasceu, o médico disse que ele tinha tido um problema no pulmão, porque o pulmão não estava maduro e precisou levar meu filho para a incubadora. E eu confiando na promessa que o Senhor havia me prometido. E o Senhor, ele promete e ele cumpre. E quando ele promete, ele confirma. Eu já estava com meu filho nos braços, mas as enfermeiras precisaram levar ele. Levaram às pressas, porque o pulmão não estava maduro e ele tinha um ronquinho, e aí levaram para a incubadora. Quando chegou a tarde, meu sogro foi me ver no hospital, e ele chegou lá e disse para mim assim: cadê meu neto? E eu disse: ele está na incubadora. As médicas e as enfermeiras disseram que ele está com o pulmão que não está maduro ainda. E o meu sogro, com a Bíblia na mão, saiu e disse: eu vou ao encontro do meu neto. E ele caminhou aqueles corredores do hospital, eu ali deitada. E quando ele voltou, ele disse: acalma o teu coração, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque o Senhor, ele é fiel. Ele cumpre o que ele promete. Meu filho deu alta, foi para casa, e o meu filho foi uma bênção do Senhor. E quando eu fui fazer a revisão de 30 dias, eu fui na médica e eu falei para ela que eu havia tido meu filho. E ela se surpreendeu e ela disse para mim: foi um milagre, porque pela ciência tu não teria. Teu útero, ele abre, ele rasga antes do tempo, não segura filhos. Ela me explicou mais coisas ali, mas cientificamente eu não sei explicar para você neste momento. Mas eu gostaria de dizer para você que o Senhor, ele cumpre, ele faz. Mas ela disse para mim algo que ficou no meu coração. A médica disse que eu nunca mais deveria de engravidar, que eu nunca mais deveria de ter filhos, porque talvez ficaria eu ou a criança na mesa. E eu fiquei com aquilo na mente e disse: tá, eu já tive um filho, Deus já me deu um filho, para a glória dele, então não vou engravidar mais. Mas os anos foram passando e o meu filho dizia: mãe, eu quero uma irmã, eu quero uma mana. E eu pensava lá no meu íntimo, no que a médica havia me dito. Um dia ele se ajoelhou e disse para Deus que ele queria uma irmã. E passou-se os anos, irmãos, e eu comecei a ficar doente, fui consultar. Quando eu cheguei no consultório do médico, no posto de saúde, a médica disse: você está grávida. Já era outra médica. E eu disse assim: mas como? E ela disse assim: você está grávida. E eu saí dali flutuando, né? Mas pensando: se Deus me deu um filho, ele vai me dar esse filho que está dentro do meu ventre. E quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu filho que eu estava grávida, e ele se jogou no chão, de joelhos. Ele tinha 9 anos, e ele disse: obrigada, Senhor, o Senhor vai me dar minha irmã. E o meu coração, assim, irmãos, nós somos humanos,
O nosso Deus, ele não é homem para que minta. Mas nós temos a natureza humana, uma natureza falha, uma natureza pecadora, uma natureza que muitas vezes desacredita das coisas. E o medo veio ao meu coração. Mas o meu filho, com aquela fé, uma fé de criança, se jogou no chão e agradeceu a Deus pela irmã. E eu nem sabia ainda o que era o bebê, mas ele disse, é minha irmã. E eu passei a gestação com aquele procedimento de me cuidar, precisar ficar de repouso, porque da mesma situação que foi dele, mas eu segurei meu bebê até 32 semanas. E nasceu uma menina, para a glória de Deus. 1,5 kg. 1,5 kg veio minha segunda filha, um filho e uma filha. Deus me deu, para a glória e louvor dele. E eu estou contando isso para você nessa tarde, porque o Senhor tem colocado no meu coração que não podemos ficar calados. Nós precisamos profetizar, nós precisamos contar as grandes maravilhas que Deus faz. A minha filha, com 1,5 kg, ela veio ao mundo, não precisou ir para UTI, nasceu uma criança saudável, mamando. E para a glória de Deus, o Senhor me deu 2 filhos. E essa palavra aqui se cumpre na minha vida. Porque eu mereço? Não. Sou falha, cheia de defeitos, pecadora, não mereço. Mas o meu Deus, o teu Deus que você serve, ele é tremendo. Ele é fiel. Ele não é homem. Ele não vê como o homem vê. Ele não vê pela aparência. Ele não vê pelo nosso físico. Ele vê como Deus. E quando a medicina desengana, o Senhor diz, eu não desenganei. Eu posso todas as coisas. Então, nós podemos todas as coisas em Cristo, pois Ele nos fortalece. E eu confiei e o Senhor me deu a vitória, porque Ele é fiel. E eu quero dizer para você, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema, acredita, o Deus que você serve, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ele confirmou a bênção na minha vida, para glória e louvor seu. Ele é fiel. Que tudo seja para a glória do Senhor. E nessa tarde aqui, eu estou contando esse testemunho para que a tua fé, ela seja acrescentada. Para que você entenda que a palavra de Deus, ela é fiel. Você precisa confiar nas promessas que Deus faz. Você precisa acreditar em tudo que o Senhor faz e fala, pois Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quem conhece sabe que eu tenho 2 filhos, um de 24 anos e uma menina de 14 anos, para glória e louvor do Senhor. E eles são bênção na minha vida, porque assim o Senhor prometeu. E eu quero que você saiba que Ele é fiel. Jesus Cristo é fiel e Ele cuida de você. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.